seguinte, o ser humano, ele é diferente dos outros animais, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o ser humano não tem instinto, ele diz. Né? Aí você pode falar, não, que isso? O ser humano tem os instintos e tal, mas em que sentido que ele estava falando, né? Se você pega um cachorro e ele acabou de nascer, e você tira ele da mãe ali, leva ele para casa, ele vai crescer e vai ser um cachorro. Sim. Ponto. Ele vai latir, ele vai levantar a perninha para fazer xixi. Tal. Ele não precisa de outro cachorro ensinando ele a ser cachorro. Sim. Ele vai ser cachorro. Ponto. Porque há dentro dele um instinto. Então é muito louco. Tipo, esse cavalo nasce andando. Nasce andando. Fala, mano, quem que ensinou você a andar? Quem que ensinou? Então é instinto, né? O ser humano, não. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. Por exemplo, se alguém tira um bebê de uma mãe e coloca ele, como, por exemplo, lá no Mowgli, né, no meio dos lobos, e fosse possível ele sobreviver se alimentando ali, vamos né, usar essa ficção aí, fosse possível ele sobreviver, ele não saberia falar. Sim. Entendeu? Então, tem ele exemplos, precisa de outro ser humano, ele provavelmente andaria de 4 e Sim. tal. Então, ele precisa de outro ser humano para falar. Então, nós precisamos de uma voz externa para nos guiar. Nossa. Entendeu? Uau. Então, aqui eu só quero fazer essa introdução para falar da importância do que nós estamos falando. Cara, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque aí ele compartilhou algo comigo, cara, que foi muito forte. Ele falou assim, a gente estava almoçando, né, com o Aldair, e ele falou assim, é esse o diálogo em Gênesis 3, na queda. Então, o homem peca, né? A mulher ouve ali a serpente. Então, olha isso, uma voz. Ela ouve a serpente. Deus aparece depois do pecado e fala assim, cadê você, Adão? Né? E ele está escondido. E aí Deus fala assim, por que você está escondido? Ele fala, porque eu estou nu. E olha a pergunta de Deus. Quem te disse que você está nu? Então, em outras palavras, Entendi. peraí, Adão, tem outra voz Meu Deus. te definindo? Uau. Que Uau. louco isso. Tem um outro discipulador aqui no jardim, Adão? Tem uma outra voz te falando o que é o que é nudez, o Meu que é Deus. certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quem você é. E aí a pergunta hoje é essa para nós aqui. Qual é a voz ou as vozes que estão te definindo? Uau. Entendeu? E aí é um grande desafio para nós, porque nós estamos cheios de vozes, né? Dando ouvidos a tudo e deixando tudo nos formar, né? Nossa, que incrível. É muito louco isso, né? Porque o ser humano necessita disso. Sim, necessita, foi criado assim. Foi criado com essa programação de que precisa de alguém te direcionando. Alguém que vai falar quem você é, né? Então, acho que é por isso que é importante ouvir a Deus e o tempo todo estar esperto e atento, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Sim, e isso nos leva ao outro, né? Porque, de novo, o cavalo nasce, sai andando. Sim, sim. E aí, quando nasce um ser humano, ele não consegue levantar a cabeça. Mano, Não consegue consegue- comer, não consegue se comunicar, Nada. não consegue abrir os olhos quase, né? Quando exato. nasce. Por quê? Porque desde o Necessita. nascimento fala assim, você nasceu para precisar do pai, Uau. da mãe, Nossa. do outro, né? É muito louco, né? Porque isso que você está falando assim me fez lembrar do texto de Romanos, que vai falar que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Né? Então ele remete lá ao jardim, é isso que você está falando. Então, tipo assim, o homem foi criado para isso. Por isso que agora na nova natureza, Paulo vai dizer que quem é filho volta a ser guiado por Deus, né? Porque esse é o desejo da criação de Deus. Volta ao jardim. Nossa, que louco isso.